Shalom, shalom, queridos. Graça e paz sobre a tua vida. Você que está aqui já se conectando conosco nessa live, aqueles que vão se conectar, vão ouvir, vão ver essa live de hoje. Essa é uma semana tão especial, uma semana onde temos aqui, através da fanpage do Centro Apostólico, recebido, como diria meu amigo Lucas Schedler, queridões demais aqui, né? Muita gente querida está chegando aqui essa semana para a gente bater um papo, aproveitando esse tempo, finalzinho aí de quarentena, quase todo mundo já retomando as atividades, mesmo que um pouquinho lento, mas já estão retomando as atividades. No domingo agora nós já vamos ter culto aqui no Centro Apostólico, então já estamos na grande expectativa. E foi uma semana muito bacana, né? Uma semana, começamos com o apóstolo Ricardo falando sobre os Sete Montes e um posicionamento da igreja, a relevância da igreja quanto à questão de influência na sociedade. Já tem comentário aí, pastor Lucas, que está 5 anos mais novo. Eu tinha achado 10, ó, já falaram 5, né? Então, na segunda, o apóstolo Ricardo trouxe essa perspectiva. Na próxima segunda, ele vai estar de novo conosco aqui na live, falando sobre a perspectiva da família. Na terça, tivemos o profeta Vanderlei, falamos sobre profetas do caos versus profeta da esperança, num tempo de tanta incertezas e de tantas palavras negativas. Foi uma live fantástica também. Na quarta, recebi um grande amigo, apóstolo Marcos Fernando, foi meu pastor lá atrás também, com realmente igrejas implantadas em muitos lugares, estão com mais de 600 igrejas na África implantadas. Foi uma live muito bacana, aqueles que não acompanharam podem também acompanhar aqui. E ontem teve conosco o profeta Vinícius Iracete, já escreveu 5 livros, né? Está lançando o que vem o 5º livro de Santa Maria, o profeta Vinícius, e tem ido para as nações, levando a escola de profetas, uma das maiores escolas proféticas do mundo na atualidade. E hoje temos conosco esse queridão, grande amigo, né, de muito tempo aí, de caminhada na rede apostólica, pastor Lucas Schedler, que é pastor da igreja Tribo do Rei, uma igreja linda, abençoada, acabou de construir o prédio próprio ali em Venâncio Aires. É um prazer te ter aqui conosco, pastor. Tu sabe do quanto a gente te ama, do quanto a gente te admira, a tia, a tua esposa, a tua equipe, né, a grande família Tribo do Rei. Prazer demais te ter aqui conosco. Só para falar um pouquinho aqui do teu currículo, né, o pastor Lucas, antes de ser pastor, já é empresário, junto com seus pais, né, e ele é empresário de uma ótica, joalheria, então ele também é formado, né, um técnico para poder exercer, né, esse papel junto à ótica. É formado em administração, tem uma pós em empreendedorismo e é graduando em teologia. E há 5 anos, então, está à frente dessa linda igreja, que é a Igreja Tribo do Rei. Querido pastor, bem-vindo. Vou te dar aí palavra para que cumprimente a turma, todo mundo que está chegando. Se tu quiser também, já pede para eles compartilhar, convidar todo mundo para estar aí conosco. É um prazer enorme estar com cada um de vocês aí, nesse módulo online. Para mim é uma alegria enorme poder participar dessa live, uma honra enorme. Apóstolo Estevão, também é recíproco o quanto nós te amamos, te admiramos, o quanto teu ministério, ele influenciou a nossa vida, influenciou a Tribo do Rei, quanto nós somos gratos a ti. Então, prazer enorme estar aqui. Eu quero convidar você que está online aí a não perder essa live. Fica ligado, fica conectado, chama mais pessoas junto. Vai estar muito interessante, muito bom mesmo. Compartilhe a live aí, que com certeza hoje vai valer muito a pena. Com certeza, eu tenho absoluta certeza que vocês vão sair daqui aprendendo alguma coisa. Eu também tenho essa convicção. É um assunto tão pertinente hoje. A igreja tem sido despertada há alguns anos. Eu comecei a ouvir sobre este assunto. A primeira vez que eu ouvi foi o doutor Peter Wagner, né? Tive o privilégio de ouvir direto o doutor Peter Wagner falando sobre este assunto. Estive numa conferência em Minas Gerais, lá em 2013, 2014, ouvindo falar sobre este assunto, e de lá para cá a gente tem estudado. O pastor Lucas acabou se especializando bastante nesse assunto de Sete Montes, né? Até por ser um empresário, acabou se entendendo, e dentro da academia também construiu uma disciplina chamada Intercessão dos Sete Montes. Muitos já tiveram o privilégio, a oportunidade de ser ministrados pelo pastor Lucas. É claro que de lá para cá cresceu com certeza, aplicou muitos conceitos e tem muita coisa para compartilhar conosco. Então, querido, você que é empresário, você que é intercessor, que é pastor, que é líder de célula,
que é um irmão em Cristo, enfim, todos precisam ouvir essa live aqui, já vai compartilhando, eu te peço aí, compartilha nas redes sociais, chama todo mundo, porque vai ser uma live muito bacana mesmo, e muitas pessoas precisam entender esse conceito. Primeiro, eu queria te perguntar, pastor, quem construiu esse conceito sobre os 7 montes? Da onde vem esse conceito? Por que hoje nós falamos dos 7 montes e quem ainda não tem acompanhado precisa ser despertado para isso também, né? Então a pergunta é essa, né? Quem construiu e por que construiu a questão dos 7 montes? Bom, vamos lá. E talvez todos aqui que estão acompanhando já ouviram falar da nossa querida Jocum, Jovens com uma Missão. Ela foi fundada por um homem chamado Loren Cunningham. Loren Cunningham, então, recebeu de Deus uma visão, uma ideia sobre 7 montes, 7 áreas de influência da sociedade. E tendo recebido essa visão de Deus, então, ele construiu as 7 áreas de influência que, então, ele, como missionário, e jovens como missionários, seu ministério como ministério missionário, em essência, deveria alcançar, que são os montes do governo, montes do negócio, artes, entretenimento, mídia e informação, educação, família e religião. Então, ele compreendendo, então, que a missão dele, a missiologia que ele havia recebido de Deus, então, não era apenas alcançar a igreja, mas era também alcançar os 7 montes da sociedade. E esses 7 montes... E alcançando os 7 montes da sociedade, então ele conseguiria exercer muito mais influência como igreja do que apenas o monte da religião. Uhum. Então, ainda dentro desse conceito, né, pastor, que muitas pessoas pensam que a igreja é o reino de Deus, né? Então, quando a gente é igreja, pronto, é o reino de Deus. Quando, na verdade, esse conceito dos 7 montes mostra que não, que a igreja, não só a igreja compõe os 7 montes, ainda que a igreja é a embaixada do reino, eu gosto de chamar assim, né? Amém. Ainda que a igreja é a plataforma que Deus usa para treinar os discípulos, né, para o reino, para o estabelecimento do reino. Até gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa perspectiva, do que é a eclésia, do que a igreja precisa fazer para influenciar essa questão dos 7 montes. Contigo, pastor. Vamos lá. Falando um pouco sobre o conceito de eclésia, acho que fica mais claro falar da eclésia da perspectiva romana. Ela começou um pouco antes de Roma, né? Ela já veio lá da Grécia e antes ainda dos fenícios, mas dentro da perspectiva romana, então, eu acho que é bem bacana abordar. Por quê? Roma conquistava as cidades. A ideia de Roma, então, do Império Romano era conquistar todo o território conhecido, todo o mundo. E quando ela conquistava as cidades, ela colocava na cidade uma assembleia de governo. Essa palavra assembleia de governo é traduzida na Bíblia como eclésia, que depois Jesus usou para a igreja. Então, ela conquistava a cidade e colocava naquela cidade, ela deixava naquela cidade uma assembleia para governar a cidade. Qual era a missão dessa assembleia para governar a cidade? Era cuidar da saúde, da paz, da segurança da cidade, promover a cultura de Roma, afinal de contas, agora era um território romano. Lembra quando Paulo ele se defende dizendo, olha, vocês estão me julgando, eu sou um cidadão romano. Então, a partir de agora, então, aqueles cidadãos daquela cidade, então, seriam cidadãos romanos, eles aprenderiam a cultura de Roma, os costumes de Roma, a tradição de Roma. Então, essa assembleia de governo secreta tinha a missão de fazer com que a cultura romana fosse a nova cultura daquela cidade. Então, eles colocavam a segurança, cuidavam da saúde e faziam todo o aparato necessário para aquela cidade ser uma cidade romana a partir de agora. Então, quando Jesus diz, olha, vocês são a minha igreja, vocês são a minha eclésia, a minha assembleia de governo, e a missão de vocês é pegar a cultura dos céus, o reino dos céus, e trazer aqui para a terra. Então, vocês como igreja têm qual a missão? De fazer com que essa terra, a partir de agora, tenha costumes cristãos, tenha a cultura do reino, tenha os valores do reino. Então, a nossa missão como igreja não é fugir e se esconder dentro de um lugar de 4 paredes. Não, isso não tem nada a ver com a eclésia. Na verdade, é um equívoco muito grande. A nossa missão como igreja, então, como eu gosto da palavra puxar. Nós agora, como
cidadãos do reino de Deus, cidadãos do céu, nós, então, temos o dever de trazer todos os valores do céu, os valores do reino, a cultura do reino, a verdade do reino para essa terra. Só que quando a gente fala promover o reino de Deus nessa terra, a gente não está apenas falando em ter uma igreja numa cidade, construir uma igreja na cidade. E se o Senhor me permitir, eu quero ler um versículo que é o versículo talvez bem conhecido do segundo mandato de domínio da Bíblia, né, que foi de Jesus Cristo. Primeiro mandato de Adão, multiplicar, encher e subjugar a terra. Segundo mandato, então, Jesus ele deixa, olha, vão por toda a terra e façam discípulos. Só que agora eu quero ler numa versão mais antiga, que diz assim: chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu pego essa versão mais antiga, ela é um pouco mais fidedigna ao original do que Jesus falou. Não apenas no conceito em que a gente lê, e não está errado, de fazer discípulos, mas também na ideia de discipular nações, ensinar nações. Então, quando Jesus deixou o mandato de domínio para a igreja, não era apenas para fazer discípulos, não era apenas para arrecadar novos seguidores. Não. A ideia que ele tinha, o conceito que Jesus tinha, era de discipular nações, discipular povos, discipular cidades. Então, o conceito ele abrange muito mais do que conquistar seguidores. Mas é literalmente ensinar as ações, ensinar os povos, trazer realmente a cultura de Deus. Não se conforme com a cultura deste mundo, com este século, mas transforme. Então, acho que nessa perspectiva nós devemos entender a igreja, de transformar, de ensinar as nações, de ensinar a nossa cidade, de trazer a cultura do reino de Deus. Bacana demais. Esse conceito abre a nossa visão, né, de uma forma tremenda, né? Estes conceitos, né, do que é a eclésia, do reino, porque Jesus ele estabeleceu a sua igreja, a sua eclésia, para trazer a cultura do reino dos céus, né? Essa frase é tão bacana. E o reino de Deus, ele só vai ser estabelecido nessa terra quando a igreja levantar discípulos em todos esses 7 montes, né? Todos esses montes de influência. E eu gosto muito de uma frase que tu colocaste aqui na nossa apostila, Pastor Lucas, que é: quem domina o pico do monte será aquele que vai gerar a cultura sobre o mundo. Né? Então, se nós queremos que a cultura dos céus invada a terra, e é esse o chamado de Deus para nós, essa é a comissão que Jesus nos deu, e de fazer discípulo às nações, né? Discipular as nações. Quando nós vamos fazer isso e manifestar o reino em todos os lugares, e o reino, como disse, ele precisa ir, ele precisa avançar, ele precisa tomar cada lugar, então precisa ter os conceitos dentro de si. Por isso Jesus disse, o reino não está aqui ou está acolá, o reino está dentro de vós. Então temos um grande desafio, né, um grande desafio em cada uma das áreas, estabelecer o reino. É essa que é a perspectiva, né? Em cada área da sociedade que foi falado, seja o governo, as artes, o entretenimento. A gente tem visto hoje uma grande polêmica ainda no governo, né? Nem quero entrar nessa questão, mas a gente vê cada dia mais a necessidade dos valores do reino de Deus serem implantados em cada área, né? Mas a igreja abriu mão, não é isso, pastor Lucas? Muitas vezes abriu mão de cada um desses montes, não é? Abriu mão da influência nesses lugares. Então a gente tem voltado para isso. E agora a minha pergunta para ti é: qual a importância, então, da intercessão nessa questão dos 7 montes? Boa! É bacana que agora tu comentaste antes, e agradeço por, das minhas formações como administrador e como empreendedor, e uma das coisas que eu aprendi nesse meio empresarial é que aquilo que tu foca, aqueles objetivos que tu tem, são aqueles objetivos que tu vai alcançar. Raramente tu vai alcançar aquilo que tu não projetou, aquilo que tu não está projetado para alcançar. Ou seja, quando uma igreja ela aborda adoração, ela vai conquistar pessoas com coração de adoradores. Quando uma igreja aborda ensino, ela vai começar a conquistar pessoas com coração de ensino, de aprendizagem. Ou seja, o que eu estou programado para conquistar, para fazer, é exatamente o resultado que eu vou ter. Por que eu falei isso? Porque a igreja, por muitos anos, ela
se abnegou da sua tarefa de orar pelos sete montes, de orar pela sociedade, de orar pela cidade, de entender que a responsabilidade dela é o governo, a política, a economia, as artes, a educação, e ela ficou restrita à área da igreja. E talvez muitos de vocês já ouviram falar, olha, o rock é do diabo, a política é do diabo, eu não me envolvo em política. E quantos cristãos falam até hoje essa frase, eu não quero saber de política. Política não é para nós. Eu acho que quem pastor não pode se envolver em política, é errado. Porque a igreja, então, ela se projetou apenas para atuar no monte da religião. Ela foi formatada, ela criou uma identidade para apenas atuar naquele monte da religião, vagamente no monte da família. Então, sendo projetada assim, a igreja não alcançou os resultados mais amplos, né? Ela não alcançou resultados dentro da economia, dentro da arte, da educação, dos negócios. E por que é importante nós entendermos que nós precisamos mudar a nossa concepção de foco, a nossa concepção de objetivo, de direção, para alcançar novos resultados? Por isso é interessante e, na verdade, imprescindível que a intercessão comece, então, a orar não apenas pela igreja local, não apenas pelo prédio, não apenas pelos membros, mas começar agora a interceder sobre estratégias, sobre principados, entender os inimigos que estão nos sete montes, os inimigos que estão no monte do governo. Ou no Brasil, por tanto tempo, nós temos a corrupção, na arte nós temos a pornografia, nós temos a sensualidade no Brasil. Existem inimigos nesses montes que a intercessão precisa compreender e literalmente fazer o papel de interceder, né? Estar entre, ajudar então os seus guerreiros a subir esses montes, a galgar novos lugares. Para mim, subir no pico, eu preciso tirar quem está lá. Não adianta eu apenas subir e dividir espaço, eu preciso tirar quem está lá para mim ficar no pico. Então a intercessão tem um papel crucial de estratégia, de ato profético, de tantas coisas que a gente podia abordar no quesito intercessão, né? Mas é interessante que a intercessão se volte agora pela economia da cidade, pelo governo, pela política da cidade, pela arte da cidade, pela educação da cidade. Então a intercessão começa a entender o papel de eclésia. Lembra que eu falei quando a eclésia de Roma, ela era instituída numa cidade, ela tinha responsabilidade sobre toda a cidade. E Jesus, ele queria trazer isso no conceito de igreja. Olha, vocês quando estão como igreja numa cidade, a responsabilidade de vocês é por toda a cidade. Vocês têm um dever com aquela cidade, vocês têm uma obrigação, vocês têm um objetivo com aquela cidade, de discipular a cidade, de cuidar dessa cidade. E quando a gente fala em cuidar da cidade, não adianta a gente só cuidar de 200, 300 pessoas que vão em uma igreja. Nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é com todos os 1.000 habitantes daquela cidade. Então, a intercessão ela precisa operar num nível maior, numa dimensão maior de responsabilidade. Tremendo, muito bom, pastor Lucas, ótimo. Abre realmente, né, o leque, o entendimento, onde a igreja, ela para somente de olhar para aquele número de membros que ela tem, né, dentro das quatro paredes, começa a entender que ela tem uma influência nas coisas que acontecem. Esse conceito de eclésia, para mim, é muito importante entender, né, porque esse é o pensamento, né, um grupo de pessoas de autoridade que estabeleciam tudo o que acontecia à sua volta, né? Eles levavam a paz no conceito romano e eles determinavam tudo o que acontecia à sua volta. E aí Jesus disse, estabeleceria a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, Jesus estava dizendo, vocês são pessoas de autoridade, que aquilo que vocês ligarem aqui será ligado no céu, e desligarem aqui será desligado nos céus. E, na verdade, eu penso assim, pastor Lucas, né, como muitos dizem, penso eu, né, ou digo eu, não o Senhor, mas penso eu que é por isso, inclusive, que nós temos problemas nos montes, né, na mídia, como a pornografia, que comentou, no governo, com a corrupção, porque falta a intercessão da igreja por esses... Falta a intercessão, falta a igreja estar orando, gerando, porque são lugares de autoridade, e são lugares muito difíceis de estar, porque é muito fácil criticar, né, mas a gente sabe, é como pastores que enfrentam tantas lutas para estar à frente do ministério, né, a gente está falando com muitos pastores, e pastores enfrentam muitas lutas, enfrentam muitas dificuldades, e às vezes não entendem as iniquidades, como tu falaste, né, não entendem os problemas que estão ali impedindo ele de avançar e guiar
até que vai estudar, vai entender, vai compreender sobre maldição, sobre iniquidade, sobre todas as coisas. Então, precisa cobrir. E a igreja agora começa a ser muito mais relevante, né? Começa a ter muito mais relevância na sociedade, começa a realmente ser protagonista. E é muito importante também dizer que em lugares que a igreja agiu junto com o governo, todos os índices de criminalidade, de mortalidade infantil, todos esses índices caíram, né? Quando a gente estuda sobre este assunto, a gente vai vendo tantas evidências, tantos lugares, vão caindo esses índices negativos, né? Ou seja, a igreja é extremamente importante nesse processo, é extremamente importante para que as coisas mudem. E eu creio, de fato, que o que vai mudar é quando os valores do reino entrarem em cada um desses 7 montes. E eu queria te perguntar, pastor, como que tu tens aplicado agora esses conceitos no teu ministério, na empresa também, como empresário, né? Como pastor, como empresário, com a tua equipe de intercessão, né? Com certeza tens uma boa equipe de intercessão. Então, gostaria que tu pudesse falar um pouquinho para nós aqui na prática, como é que tu consegue colocar em ação agora esses conceitos, porque uma coisa é compreender o conceito e as pessoas têm dificuldade de aplicá-los, né? Então, queria que tu falasse para nós um pouquinho sobre isso. Aposto, até para dar introdução a esse tema e essa conversa, uma das coisas que eu escrevi aqui, anotei no meu tablet aqui para conversar, é a questão do trabalho. Vou achar um pouquinho aqui. O trabalho não é uma maldição. Talvez essa seja a primeira verdade que nós precisamos entender como igreja. Trabalho não é uma maldição, não é um castigo, não é algo que Deus colocou aqui para mim sofrer, ter o meu dinheirinho. Não. E essas talvez seja o primeiro shifting que nós precisamos para compreender a intercessão nos 7 montes. Que o trabalho, na verdade, é um ministério. Se nós pesquisarmos a palavra koinonia no Novo Testamento, a palavra grega koinonia, ela é tanto usada para ministério quanto para trabalho. Quando Paulo fala lá que ele era fazedor de tendas, ele estava dizendo, esse é o meu trabalho, o meu ministério. Quando ele estava dizendo que ele é um pregador da palavra, ele estava dizendo, esse é o meu trabalho, é o meu ministério. A mesma palavra para trabalho, para ministério, era a mesma palavra, koinonia. Então nós precisamos entender que o nosso trabalho é uma vocação, é um chamado, é um propósito, é algo que Deus colocou no nosso coração. Vai muito além da perspectiva de apenas se manter financeiramente ou ter o dinheirinho básico do mês. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é encontre a sua paixão, encontre o que você ama fazer. Não trabalhe apenas para sustentar a sua família, mas comece a ir atrás daquilo que o teu coração pulsa. Sabe, tem pessoas que o coração pulsa pela educação, por dar aula, por lidar com crianças. Tem pessoas que pulsam pela arte, pela música. Tem pessoas que pulsam pela economia, por ser um empresário de sucesso. E quando a gente entende que o trabalho não é apenas algo secular ou algo menos digno, mas é um ministério digno, é um ministério onde eu exerço a minha adoração, onde eu estou adorando a Deus enquanto eu trabalho, eu começo a fazer aquilo de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais excelente. E aí, para mim, está um grande segredo para a gente aplicar em todas as áreas da nossa vida. Começando por mim, no meu negócio, começando pelos meus discípulos, nos trabalhos deles, cada um que está escutando aqui nessa live, no seu trabalho, a gente começar a encarar o nosso trabalho como uma missão que Deus nos colocou. E não apenas algo para cair lá no final da conta, no final do mês, o dinheiro. E quando a gente começa a chegar ao trabalho com a missão, primeiro, eu quero trabalhar, eu quero exercer meu ministério, minha economia, exatamente naquilo que eu sou apaixonado, naquilo que eu gosto, naquilo que meu coração pulsa, naquilo que vai ser um prazer para mim. Então, eu já busco entender aquilo que Deus me chamou para fazer, é o primeiro ponto. Então, entender aquilo que Deus me chamou para fazer e ir atrás disso. Porque, aposto, muitas pessoas, elas passam a vida inteira trabalhando naquilo que não gostam, precisam trabalhar, precisam sobreviver, tem família, e a gente acaba vivendo uma vida inteira trabalhando naquilo que, sabe, só porque tem que a gente vai, e a gente chega no trabalho, tipo, segunda-feira, que saco. Eu acredito que é muito importante nós entendermos a nossa missão como trabalho, como ministério, como igreja, como 7 montes,
Porque daí o professor ele vai encarar, puxa, eu tenho uma grande responsabilidade, eu sou um promotor do reino de Deus aqui na minha escola. Eu preciso levar os valores de Deus para as crianças da minha escola, eu preciso estabelecer a verdade do reino de Deus para as crianças da escola, para os professores, eu preciso implantar o reino de Deus. E isso muda tudo, muda a perspectiva que eu encaro. O empresário, ele agora, não, eu tenho que ser o melhor empresário, e não tem nada de errado eu ser o melhor empresário. Não tem nada de errado eu crescer, não tem nada de errado eu ganhar bastante dinheiro. Errado é ser escravo do dinheiro. Mas quanto mais dinheiro, quanto mais financeiramente eu sou bem sucedido, mais eu posso investir no reino, mais eu posso ajudar o reino, mais eu posso ser um abençoador. Então, na verdade, é muito bom. E quando nós começamos a entender que o nosso trabalho é um ministério, é um chamado, é algo que Deus colocou no nosso coração, e nós começamos a ser o melhor, tudo muda. E eu gosto de citar Daniel. Daniel, ele não era medíocre no que ele fazia. A Bíblia chama que ele tinha um espírito excelente. Ele era o melhor, ele era o cara. As pessoas, quando lembravam, puxa, quem é o melhor nessa função de governo? Daniel. Daniel é o melhor, vamos falar com Daniel, ele é o cara. Então, o rei não chamou Daniel porque ele era cristão. Nabucodonosor, na verdade, nem gostava muito dos cristãos da época. Ele chamou Daniel porque ele era muito bom. E esse é o ponto que nós precisamos entender. Nós não podemos, sabe, e vou abordar rapidinho a política. Por muitos anos a igreja botou apenas crente na política, mas os caras eram muito ruins. Faziam um trabalho muito medíocre e acabavam mais envergonhando e acabavam atrapalhando do que ajudando. Então, qual é a mudança, qual é o shift em que nós entendemos esse tempo? Nós precisamos colocar os melhores lá dentro, os mais qualificados, aqueles que entendem de economia, entendem do reino de Deus, conseguem ter um coração reto, íntegro. Nós precisamos colocar gente muito boa lá dentro. E quando a gente começa a entender que nós precisamos colocar os melhores para subir até o topo, e quando nós entendemos a nossa responsabilidade de subir dentro da nossa esfera de ação, é claro, mas subir até o nosso topo, vou dizer assim, as coisas começam a convergir em favor da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja nos Sete Montes, a igreja estendida, a igreja do trabalho, a igreja da educação, a igreja da política, a igreja que está em todos os lugares. A igreja começa a exercer influência. E agora, abordando o papel da intercessão que tu perguntaste, como nós aplicamos esses conceitos. A intercessão eu gosto muito, porque dentro da intercessão nós temos várias subdivisões, né? Nós podemos agir apostolicamente, nós podemos agir profeticamente, ter momento de ensino, momento, enfim, de adoração dentro de uma intercessão. E uma das coisas papéis que nós precisamos compreender na intercessão é qual é a vontade de Deus para essa cidade, quais são as estratégias que Deus tem para essa cidade. E daí eu lembro de Davi. Davi, quando ia conquistar uma cidade, ele não fazia da mesma maneira. E Deus, ele é multifacetado, ele é criativo. E é um grande erro a gente tentar aplicar a mesma forma em todos os lugares. As igrejas, elas dão certos com DNAs diferentes. Eu entendo que nós somos apostólicos no sentido celulares, igreja nas casas, nós precisamos compreender que é a visão bíblica de igreja, mas Deus, ele vai te dar estratégia diferente em Pelotas, eu vou ter estratégia diferente aqui em Venâncio Soares. Deus, ele é muito criativo, e eu acredito que em cada cidade ele vai ter uma maneira diferente de exercer influência, de conquistar aquela cidade. Talvez numa cidade Deus vai te dar estratégia para ser via educação, na outra via arte. Como Deus quer conquistar aquela cidade, quais são as ações que a igreja precisa fazer. Para mim, um dos papéis da intercessão é ser profética, é compreender o que Deus tem. E daí após, não sei se tu leste o livro Comunidade Profética. Ainda não, quero de me dar esse livro aí, estou esperando para ler. Maravilhoso, maravilhoso. Vou dizer que é o tipo de livro que tu lê e, tipo, te dá um baque, assim. Eu li esse livro e eu fiquei pirado, assim. Por quê? Porque eu compreendi no meu coração que nós precisamos fazer com que os nossos profetas, o nosso ministério profético, a nossa comunidade profética, ande mais perto da intercessão, ande mais perto dos pastores, ande mais perto da liderança, entender com mais seriedade ainda a veia profética da igreja. Se a gente lê o Novo Testamento,
nós vamos perceber que os que mais eram atuantes depois dos apóstolos eram os profetas. Não é à toa que a Bíblia diz que a igreja era fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Nós precisamos alavancar o ministério profético dentro da igreja. E é uma das coisas que mexeu muito no meu coração, sabe? Conectar a intercessão com o ministério profético. Para entender o que Deus tem, entender as estratégias, entender o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Que a Bíblia também nos ensina a não dar soco no ar, a não fazer aquilo que não é para fazer. E daí eu vou lembrar outra frase, apóstolo. Eu estou puxando assunto atrás de assunto aqui. Me corta. Não, vai firme. Tem um ex-presidente americano, acho que é o Lincoln, Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte: se eu tivesse 10 horas para cortar uma árvore, eu a passaria 9 horas afiando o machado. Quando a gente faz as coisas com as ferramentas certas e do jeito certo, a gente é muito mais eficaz. Eu acredito que a intercessão vai ser essa ferramenta certa, ela vai te dar os modelos certos, vai trazer a existência, as direções certas, vai compreender os inimigos certos, quem a gente tem que derrubar, os atos proféticos. Então, nossa, o papel da intercessão, vou te dizer, que é enorme, é muito grande. Sabe que eu estou terminando aqui, fiz um seminário e estou terminando de escrever um outro livro, tu sabes disso, né, Lucas? Que é sobre geração de Davi. E até dei um spoiler para o teu discípulo aí, o Christopher, né, que também está conosco aqui, pelo que eu vi, tem muita gente querida aqui conosco, né? Tem gente aí, se vocês quiserem botar a cidade, pessoal, eu sei que tem Venâncio Aires, Pelotas aqui também, evidente que esses dois lugares tinha que ter, né, Lucas? Senão a coisa estava feia, né? Senão estava complicado. Estava complicado. Vigente Sapucaia, Camaquã, que mais? Vamos colocando aí para nós, queridos. Vamos lá, gente. E eu queria pedir você que chegou agora, por favor, né, compartilha aí, nos ajuda, compartilha a live, compartilha, olha que assunto relevante que nós estamos falando aqui, hein? Que assunto pertinente, quanta riqueza que nós estamos compartilhando, coisa muito boa. Então, a dona Terezinha lá de Venâncio Aires, a Deise, Canoas, Cleison, Kátia Leão também, Venâncio Aires, a família do Lucas, né? Aqui, Lucas. Bênção, glória a Deus. Olha, de Agudo, Giane de Agudo, que bênção. Então, vários lugares aí, a Tati Pelotas, Thales Pelotas, a Fran, se a Fran também não tivesse, daí também estava, né, Lucas, estava meio frio. Teutônia, Karina de Teutônia, que bênção. A Daniane também, de Teutônia, de Estrela, Daniela, Capão do Leão, Thiago Toniasso, Thiago também empresário e também busca entender esse assunto, né? É um assunto muito pertinente, muito importante. Tamara de Encruzilhada do Sul, olha aí, Capão do Leão, Éder Pereira. Um abraço a todos, queridos. E se vocês têm alguma pergunta, né, vocês podem aproveitar agora, nós estamos aqui conversando, mas queremos que vocês participem, então, se você quer mandar uma pergunta aí, pode colocar uma afirmação, uma colocação. E eu estava falando nesse contexto, né, do livro, Pastor Lucas, que eu fiz o seminário, estou terminando de escrever, queremos lançar esse ano, a respeito exatamente desse conceito, que a geração de Davi, ela é uma geração apostólica, uma geração de conquista, uma geração que entende, na verdade, um projeto de reino. Davi, ele era um modelo de crescimento do reino do Antigo Testamento, né? Ele era um rei, e ele era como um protótipo daquilo que a igreja deve fazer nos nossos dias, porque ninguém conseguiu conquistar tanta terra como Davi, e ele conseguiu alcançar tudo que Deus tinha para ele. E o que leva Davi a ser um homem segundo o coração de Deus é que ele nunca desistiu de conquistar tudo que Deus tinha para ele. Um dos problemas que nós temos, e aí entra essa perspectiva que tu colocaste, de ser excelente, né, de não ser medíocre, né? A palavra medíocre até é daqueles que chegavam ao meio do monte, né? Daí surgiu a palavra medíocre, né? Aqueles que escalavam até a metade do monte. E muitas pessoas, olha, eu estou melhor do que eu estava antes. E, de fato, quem chega ao evangelho vive uma vida muito melhor do que vivia, não é isso, pastor Lucas? Né? A pessoa que antes estava lá, uma vida, casamento derrotado, emocionalmente, financeiramente, tudo isso no meio do caminho, a pessoa cheia de problemas ali. Então, agora ela chega em Jesus e é um upgrade, né? É uma mudança, é um shifting, como tu está usando essa palavra, né? Então, é uma mudança completa, né? Uma mudança muito grande. Porém, Deus tem me chamado muita atenção e
e agora tu também falou sobre este assunto, né? Que a gente não tem que apenas melhorar, nós temos que conquistar tudo aquilo que Deus tem para que a gente conquiste. Isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. E a geração de Davi é uma geração ungida para conquistar tudo que Deus quer que conquiste. E Deus quer que nós conquiste todas as coisas. Deus quer que nós conquiste tudo que Ele colocou na nossa mão. Bom, então por que eu estou falando isso, né? Falei do livro. Então eu faço uma construção para chegar à geração de Davi. E eu entendo que Davi, ele foi ungido, né, por Samuel. Eu entendo que há uma unção profética para que a unção apostólica se levante. Há uma impartição do profético no apostólico. Então, se não houver profético, não há apostólico, dentro desse conceito do profético. E, para mim, não há profético se não há intercessão. E eu afirmo isso numa perspectiva bíblica, porque antes de ter um profeta Samuel, teve que haver uma intercessora Ana, a mãe de Samuel. Então, sem a intercessão de Ana, nunca o profético se levantaria. E sem o profético, nunca o apostólico seria ativado. E por isso, esse casamento que estás falando, né, do profético, discernir, saber o que interceder, saber pelo que interceder. Né, agora, o que nós vamos atacar? Por onde nós vamos orar? Quais os espíritos que estão se movendo, né? Qual a guerra? Porque é uma guerra cultural, né, pessoal? A gente tem que discernir isso. Nós temos falado, né, o pastor Lucas ministrando sobre também a questão do pós-modernismo. É uma guerra que nós estamos enfrentando, né? Uma guerra cultural, uma guerra da mente, uma guerra do pensamento. Então, a gente precisa discernir como atacar essas questões, né? Como atacar as situações. Então, por isso, o casamento entre o profético e a intercessão é fundamental. Não, para mim, até, como eu disse, não vamos ser uma igreja profética, uma igreja de destino, uma igreja que discerne como Deus vai nos usar, né? Porque uma igreja tem uma unção específica de Deus, né? Seja nas artes, seja em qualquer área que vai ser usada, ou em todas as áreas, tendo pessoas que fluem naqueles montes, né? Então, precisa realmente ter, mas a intercessão é a base de tudo isso. Por isso, nós estamos falando de intercessão nos 7 montes. E qual é a melhor forma, então, pastor Lucas, de interceder, né, já que nós estamos falando, que é a base de tudo isso que nós queremos construir, porque viver os 7 montes já é um discernimento profético, né? Já é um discernimento profético e uma ação apostólica, não é isso? Discernir profeticamente, agir apostolicamente. Então, qual é a melhor forma de interceder? Como que tu tem colocado? Como que o pessoal, vi alguns comentando aqui, o pessoal, acho que os discípulos aqui também estão colocando, né? Falando do profético, e tem gente também lá de Xanxerê nos acompanhando, ó, a Damaris. Aê! Bênção. Abraço a todos os irmãos lá, da nossa família de Xanxerê também, de todo o Rio Grande do Sul, todos os lugares. Pastor Lucas, palavra é contigo. Vamos lá, vamos tentar construir. Bom, a palavra que eu tenho para começar essa conversa é conectividade. Como assim? Nós precisamos entender que a igreja é um corpo. Não é um monte de gente lutando sozinha, cada um fazendo a sua parte. Não, não é. É um monte de gente lutando junta como uma equipe. E na nossa aula de teologia, eu sei que tu tiveste, eu também tive, nós aprendemos a diferença de grupos e de equipes. Qual é a grande diferença de grupos e de equipes? Grupos, então, são pessoas, um número de pessoas que estão juntos. E nós temos vários grupos dentro da sociedade. Grupos na escola, grupos no trabalho, grupos em casa, enfim. É como se eu reunisse pessoas no mesmo lugar. Mas quando eu falo em equipe, eu estou falando de pessoas que estão junto para uma mesma causa, lutando a mesma luta, indo para a mesma direção. E daí nós entendemos o conceito de sinergia. Quando nós trabalhamos juntos, nós ficamos muito mais fortes, muito mais eficazes. E como igreja, a gente precisa entender o conceito de equipe. Igreja não é um grupo de pessoas. Igreja precisa pensar como uma equipe, como pessoas que estão trabalhando juntas para o mesmo propósito, para a mesma direção, para o mesmo alvo. E quando eu entendo que a igreja é uma equipe, o irmão do louvor, ele entende que ele precisa do intercessor, ele entende que ele precisa do profeta, ele entende que ele precisa do mestre, ele entende que ele precisa do seu líder. Quando nós falamos de equipe, a gente entende que as peças estão juntas numa mesma engrenagem, indo para a mesma direção. E a conectividade é um grande desafio para o nosso tempo. Por quê? Porque nós precisamos conectar aquele cara que tem uma empresa com a intercessão, com a liderança,
com o ensino. E quando nós conectamos esse cara, nós entendemos ele como um santo, como a igreja na área de trabalho, nós vamos dar para esse cara, nós vamos fornecer para esse cara a intercessão necessária, as direções necessárias, o ensino necessário, como eu devo me portar dentro da economia. E essa é uma pergunta, talvez, que muita gente já fez, né, apóstolo? Eu, como cristão, vou me comportar no mundo dos negócios. Qual é a minha linguagem? Como eu devo proceder? Como eu devo brigar? O que é certo? O que é errado? E eu acho que nós, como igreja, nós temos o dever de ensinar para esses caras como eles devem se portar, o que eles devem fazer, como eles devem orar, como eles devem se conectar com a intercessão, com o profético. E essa pergunta ela é muito eficaz, porque a linguagem é muito diferente nos montes, né? A linguagem que eu vou ter, a conversa que eu vou ter, o jeito que eu vou ser respeitado dentro de uma igreja e dentro do Monte dos Negócios é muito diferente, é totalmente diferente. O jeito que eu vou ser respeitado no Monte das Artes, dentro da igreja, é totalmente diferente. Muitas vezes alguém dentro da igreja pode ver alguém no Monte dos Negócios e se escandalizar um pouco, mas aquela postura, a linguagem é diferente. Não quer dizer que os valores são diferentes, os valores precisam ser exatamente iguais. Valores do reino são inegociáveis, tá? Uma das coisas que eu coloco aqui para minha equipe é a condição para que vocês exerçam 7 montes, vocês trabalhem no reino, é que o reino sempre esteja em primeiro lugar. Ou seja, tudo que vocês façam, o reino esteja em primeiro lugar. Façam para o reino, não para vocês. Mas voltando a falar de conectividade, eu acho que nós, como igreja, precisamos preparar os santos, né? E a gente vai ler em Efésios 4, 13 e 14, se eu não me engano, acho que é esse versículo, que a igreja, como apóstolo, profeta, mestre, evangelista, os pastores, elas equipam os santos, elas preparam os santos para o envio do ministério. Agora tu imagina, apóstolo, eu como empresário, sendo liderado na minha igreja, sendo treinado apostolicamente, profeticamente, sabendo que existe uma intercessão por mim, sendo ensinado com os mestres, sabendo como me portar até evangelisticamente para alcançar novas pessoas, trabalhando nos 7 montes depois. A grande diferença. Eu acho que como igreja a gente está nesse caminho, apóstolo, nessa missão de treinar os nossos empresários, treinar os nossos professores, diretores, e isso é muito valoroso. Nós temos aqui na tribo diretora de escola, professor, treinar essas pessoas e equipar essas pessoas para exercer o seu cargo de uma forma que venha a representar o reino de Deus, a trazer os valores do reino de Deus e produzir transformação, né? E que daí eu vou ler o Tiago. Me mostra a tua fé sem obras, que eu me mostro a minha fé pelas obras. Não existe árvore sem fruto. Árvore sem fruto é fake. Uhum. Não tem. Jesus não vai gostar. Jesus era meio invocado esse negócio de árvore sem fruto. Ele não vai gostar. Então, nós precisamos também produzir resultados, na verdade, apóstolo. Não adianta também, eu sou empresário e vou na igreja. Não, peraí. Como igreja, quais são os frutos que eu estou tendo como empresário, sendo igreja? Acho que essa pergunta é muito válida hoje, apóstolo. Quais são os frutos como empresário que eu estou tendo como igreja nos 7 montes? E daí, para encerrar minha colocação, eu acredito que a intercessão ela é o suporte. Por quê? Porque a intercessão ela pode te proteger dos ataques do inimigo, né? A função da intercessão, lá no original, nós compreendemos que é interceder, né? Estar na brecha. Porque, cara, quando um empresário se posicionar, quando alguém no Monte das Artes se posicionar, quando alguém na educação se posicionar, meu amigo, vai ter um espírito da Pérsia, espírito da Grécia, esse ser vai ser atacado de tudo qualquer lado. Se ele não tiver protegido, se ele não tiver intercessor pessoal, um assunto que a gente até pode comentar depois, eu não sei se ele aguenta. Não sei se ele aguenta, porque o resultado que a gente produz nos 7 montes como igreja, às vezes, é muito maior que dentro da igreja. É verdade. E essa é a ideia, né? E essa é a perspectiva de Deus, né? Deus, ele pensou dessa forma, Jesus pensou dessa forma, né? Falasse da parábola da figueira, né? Onde Jesus, ele chega e tem folhas, mas não tem frutos, né? E muitas pessoas não entendem essa parábola, mas a verdade é que quando Jesus chega e a figueira tinha folhas, é porque ela tinha que ter fruto, né? As folhas determinavam que ela estava no tempo dos frutos. Ou seja, tem pessoas que estão em tempo de dar fruto, mas não tem fruto, né? Estão no só tempo... tem aparência. Mas é só aparência de santo.
só a aparência, né, de uma pessoa nascida de novo. Todo mundo que nasceu de novo tem que frutificar, né, porque todo ser vivo, né, ele é saudável, ele precisa crescer, ele precisa multiplicar, ele precisa ir além. Então, é tremendo por quê? Porque os empresários, né, usando o mesmo exemplo que tu deu, eles vão conseguir falar de igual para igual com outro empresário, vão conseguir mostrar os valores do reino a outro empresário, vão conseguir mostrar os princípios a outro empresário. Amém. E assim também como os políticos, né? Antes de falar sobre isso, muitas pessoas foram despreparadas, não eram técnicos, né? Não entendiam o que estavam fazendo, né? Quantos querem ser vereadores nas cidades, mas eles não entendem nada de fazer lei, não estudaram nada sobre isso, mas querem estar lá, não sabem nada sobre essa questão. E aí acaba queimando o evangelho, porque daí coloca pessoas despreparadas e pessoas que não têm os valores do reino, que isso é muito importante, né? Os valores do reino, e acabam caindo nas armadilhas, né, dos inimigos, para que não possa avançar, não possa estabelecer o reino. Então, isso é muito importante. Ter obras, essa conversa é tão importante, porque se tu não for com valores bem definidos, com uma cultura, tu já tendo uma cultura muito definida, o mais provável é que tu se encaixe numa nova cultura. Porque tu tá indo para um terreno onde tu não tem certeza, tu não tá treinado, tu não tem direção, tu não foi equipado, tu não tem ninguém lutando por ti, não tem ninguém ali intercedendo, tu não foi preparado. É muito mais provável que para sobreviver num terreno hostil, tu vá se adaptar àquela cultura. É como alguém que vai morar numa outra cidade. Se ele não tem a cultura dele muito bem definida, ele se adapta àquela cultura e fica ali. É muito forte isso que tu está falando é algo forte que tem que ser analisado, né? Quando tu não tem convicção da tua cultura, né? Que são os valores que a gente está falando, né? Que são os princípios do reino, tu vai ser influenciado pela outra cultura. Isso é verdade, né? Mas nós influenciamos ou somos influenciados. Eu sempre digo isso, né? Ou influenciamos ou somos influenciados. Fomos chamados por Jesus para sermos influenciadores. Mas como? Tendo a cultura em nós, tendo a vida de Deus em nós, tendo uma vida com Deus. Então, em cada momento. E aí eu creio que a intercessão é fundamental, né? A gente ter, e aí a gente podia até falar nesse ponto, né, pastor Lucas, sobre ter intercessores pessoais, ter intercessores de todos os níveis. E aí a gente vê, às vezes, eu percebo que às vezes a pessoa está lá enfrentando uma dificuldade na escola, enfrentando uma dificuldade no negócio, na área que ela trabalha, e ela não tem alguém que vá interceder por ela objetivamente. Às vezes o pastor, ele intercede, ele ora, mas mais do que isso, ter intercessores que vão gastar o tempo nisso, né, que vão estar orando nesse momento. Boa. Isso que tu colocaste é muito, muito, muito válido. Porque realmente quando a gente fala de intercessão, nós precisamos entender essa responsabilidade que tu comentaste agora dos intercessores pessoais. Eu gostaria de abordar rapidamente dos intercessores pessoais. Peter Wagner, autor de vários livros, Igrejas que Oram, até intercessão e oração, elas são extremamente semelhantes. Ele aborda o seguinte: as igrejas que mais oram, mais crescem. Quanto mais oração, maior a probabilidade de haver crescimento, maior a probabilidade de haver revelação, entendimento, compreensão do que Deus tem e também crescimento. Então, quanto mais se ora, mais se cresce. Então, as igrejas que mais oram, mais crescem. E da intercessão da mesma maneira. Quando eu tenho mais intercessão comigo, quando eu tenho pessoas que estão intercedendo pela minha vida, mais probabilidade eu tenho de dar certo, mais probabilidade eu tenho de não errar, de não sofrer um ataque, de não cair numa cilada. Ou seja, as probabilidades de dar errado, elas diminuem. E isso é ótimo. E a gente entende intercessão pessoal, Peter Wagner, ele aborda de 3 níveis. O intercessor com pouco contato, o nível 3, que é aquele cara que vai ver muito esporadicamente na vida essa pessoa pela qual intercede, ou talvez nem vai. Por exemplo, talvez Deus me chamou para interceder pelo presidente da República. Eu nunca vou conhecer ele, mas tenho chamado no meu coração para ser um intercessor dele. Intercessor pessoal de nível 2, que é aquela pessoa que tu tem contato, não tem intimidade, mas tem contato. O pastor da tua igreja, talvez, ou um empresário da tua cidade, um amigo, mas não que tu é íntimo, mas tu tem contato. Ou seja, aquela pessoa que tu tem contato e tu tem uma certa liberdade de conversar com ela. Mas eu quero agora parar, gastar um pouquinho mais de tempo no intercessor pessoal de nível 1. Por quê? Porque esses caras, eles vão ser literalmente os guardiões da tua vida.
E sempre quando a gente fala de intercessor pessoal, e o próprio Peter aborda no livro dele, que nós entendemos sempre o pastor. Quando a gente fala em intercessor pessoal, a gente sempre pensa o pastor, que é o anjo da igreja, é o mais visado. E nós quase que enxergamos o pastor como aquele cara que precisa muito de intercessão, aquele cara que precisa ser muito guardado. Não que não precise, pelo amor de Deus, intercessores orem por nós. Nós precisamos muito da oração de vocês, precisamos mesmo. Mas quando a gente compreende que é importante também ter intercessão pessoal nos 7 montes, a coisa começa a ficar mais fácil, porque eu, como empresário, eu tenho alguém que eu posso pedir oração, eu posso pedir ajuda, ou essa pessoa vai me ligar no meio da noite, olha, eu tenho uma visão sobre a tua empresa, Deus me revelou algo, vê se faz sentido para ti. Essa conectividade, principalmente com o intercessor pessoal, ela é muito importante. Ela é muito relevante. Eu estou no meio da política. Imagina a importância de um intercessor pessoal no meio da política. Alguém que está galgando como deputado, enfim, de ter alguém que vai estar sempre te guardando, te protegendo, te dando direções e recebendo de Deus algumas direções, algumas revelações. É muito importante. Então, esses intercessores pessoais, eles fazem um trabalho monstro, um trabalho incrível na nossa vida. Eu vou te dizer, apóstolo, que eu muitas vezes tomaria decisões muito ruins se não fosse por meus intercessores pessoais. Muitas pregações, muitas decisões, muitas coisas que eu faço aqui são depois de uma conversa com o intercessor pessoal. São depois de uma conversa que eu tive com eles e eles me deram clareza do que eu deveria fazer. Daí tu vai me perguntar, tá, mas... E essa é a pergunta que talvez alguns façam. Tá, mas tu não ora? Tu precisa de gente orando por ti? Não, gente, não é isso. Lembra a ideia de equipe que eu falei? E isso é muito importante. Talvez a unção de intercessão, a unção profética, a palavra de sabedoria que tem na vida do meu irmão, não tem na minha vida. Porque na minha vida talvez tenha uma unção de liderança, uma unção de apostolicismo, uma unção diferente que aquele irmão não tem. Então, é a melhor coisa para entender, né, pastor, que para entender essa questão de equipe é o corpo humano. É o melhor exemplo, né, o corpo humano. É uma equipe. Quando o nosso corpo tem um ferimento, todo o corpo se prepara para expulsar aquele inimigo e para sarar o corpo, a ser uma equipe. Então, nós somos o corpo de Cristo. Eu, por exemplo, quero aproveitar para corroborar com o que está falando. Muitas vezes, antes de subir para ministrar a palavra, eu recebo palavras de sabedoria, palavras de conhecimento dos intercessores. Olha, Deus mostrou que vai estar curando assim. Deus mostrou que vai estar fazendo isso. E, às vezes, traz toda a direção, muda a direção que a gente tinha se preparado. Não é que a gente não tinha ouvido a Deus, mas a gente é um corpo. A gente precisa um do outro. E quanto mais os intercessores fluírem profeticamente, mais realmente a igreja vai perceber isso, né? E a gente precisa realmente do respaldo dos intercessores, deles estar ouvindo de Deus, porque somos um corpo, ninguém recebe tudo sozinho, senão éramos super-homens e pronto, já estávamos no céu, não precisávamos uns dos outros, né? Apóstolo, eu gosto de dar um testemunho de uma palavra que eu recebi de uma discípula com uma unção profética muito forte. Ela me ligou assim de madrugada, mandou mensagem enlouquecida, que ela viu de Deus o número pi. E ela viu pi, e eu fiquei, puxa, isso é um símbolo matemático, 3,145658. O que eu vou fazer com esse número? E eu fui estudar e entender o que Deus queria dizer com esse número, e apóstolo, foi uma das pregações mais lindas, um dos atos proféticos mais lindos, teve tanta relevância na igreja, foi tão importante para a igreja aquela ministração, aquele ato profético, aquele entendimento de um portal que se abria, de completar um ciclo, de ir para um novo portal ou ficar dando voltas no mesmo lugar. Foi tão lindo que Deus falou através daquela palavra. Então, essa conexão, ela é muito importante. E para mim, eu vou te dizer que ela é decisiva entre o bom e o excelente. Pessoas que conseguem se conectar, que conseguem trabalhar em sinergia, que conseguem trabalhar em equipe, elas vão andar em excelência. Elas vão andar em níveis mais altos. É isso aí. Faz toda a diferença mesmo. A intercessão faz toda a diferença. A intercessão é uma das ramificações da oração, eu gosto de chamar assim, né? Existem algumas palavras para interceder. Falaste de uma delas, que é se colocar na brecha.
e se colocar na brecha é a palavra parates no hebraico, né? Que é a palavra que nós usamos para rompimento. Então, todo intercessor, ele é um rompedor. Todo intercessor, ele vai romper, né? Essa é uma das palavras. Outra palavra que eu gosto muito para intercessão é a palavra mais usada no Antigo Testamento, e a palavra hebraica mais usada. 5 palavras para intercessão no hebraico e 2 no grego. E a que eu mais falo sobre ela é a palavra paga. E paga, ela tem 2 sentidos fundamentais, né? A palavra paga, que é, a primeira delas é gerar um encontro, e segunda, gerar um confronto, né? Então, é colidir com violência a palavra paga. Quando diz que Jesus intercedeu por nós, em Isaías 53, diz que ele estava, naquele momento, fazendo isso, né? Gerando um encontro com Deus e um desencontro com as trevas. É essa palavra usada ali, a palavra paga. Então, paga é quando eu gero a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, eu confronto as trevas que estão impedindo da vontade de Deus se cumprir num lugar. E terceira coisa, dentro dessa perspectiva de paga, que eu amo demais esse entendimento, que a Bíblia fala, tanto em Jó quanto em Apocalipse, que Deus responde com seus relâmpagos. E quando a gente intercede, é como se a gente pintasse círculos ou alvos para que Deus mandasse os seus raios, os seus trovões, as suas respostas, porque a gente intercede até encher o cálice, né? Por isso que muitos dizem em taças, né? Taças representa a nossa intercessão diante de Deus, e é Deus que responde, não somos nós. A nossa função é encher a taça. É Deus que derrama a taça, é Deus que responde, Deus que manda o raio, como fala em Jó. Então, quando nós intercedemos, nós pintamos alvos, né? Deus, aqui na minha família, aqui na minha empresa, aqui na minha cidade, aqui no prefeito, aqui no governador, no presidente. Então, um exemplo agora, bem contemporâneo, quando a Igreja Brasileira jejuou, dia 5, nós já estávamos em jejum, muitas pessoas estavam em jejum, mas a convocação brasileira de jejum fez com que os picos, né, de contaminação e de morte caísse, né, caísse significativamente. Não só estagnasse, né, os picos caíram. Por quê? Porque a igreja cumpriu a palavra do Senhor, de gerar esse paga, de gerar alvos, dizer, Senhor, aqui no Brasil nós queremos a tua intervenção. E sabemos que não tem explicação para aquilo que está acontecendo no Brasil. Realmente a igreja está aprendendo a interceder, a confrontar as trevas e a gerar um encontro com Deus, né? Então essas 2 coisas são tão importantes de entender, né? E às vezes a pessoa está enfrentando uma batalha tão forte, né, com espíritos contrários, com as trevas, como falaste, e precisa realmente de uma intercessão por ela, e ela ser liberada para viver o projeto de Deus. Então temos que ser muito mais intercessores, aguerridos, determinados, guerreiros, né? Os céus é tomado por esforço. Então, oração é uma conversa, a intercessão é uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. Então, quando eu intercedo, eu vou orar com violência, né? Orar realmente determinado a fazer acontecer, rompendo, né? A intercessão é um rompedor, né? Isso que é um intercessor. Queridos, eu queria até motivar todo mundo que está com a gente. Falar de novo isso. Um intercessor é um rompedor, é alguém que rompe, gera aparatos, né? Como a gente falou ano passado, no Retiro de Jovens da Rede Breakthrough, né? É gerar um rompimento, é de um nível para um novo nível. Falamos esse ano sobre isso, né? Shifting, ir para um novo nível. Então, uma das melhores armas, eu estou falando agora na igreja local, pastor Lucas, sobre as armas que Deus nos deu, né? Eu falei domingo passado sobre a oração e a adoração. Domingo agora eu vou falar sobre jejum, vou falar sobre quebrantamento e vou falar ainda sobre intercessão. Falar mais a fundo sobre esses conceitos, né? E nada mais, uma das melhores armas para gerar um shifting, para gerar um rompimento, é a intercessão. Então, por isso, todos que estão conosco, queridos, os conselhos, os conceitos que o pastor Lucas trabalhou aqui conosco hoje, são fundamentais, de entender que você é o reino de Deus. Eu gosto muito daquele texto que Jesus diz. Vocês não vão ver o reino de Deus aqui ou acolá, mas o reino de Deus está em vocês, está em nós. O reino de Deus está em cada um de nós. Nós somos parte do reino. E o que é o reino? É o governo de um rei sobre um território. Então, quando Jesus reina num território, é o reino de Deus. Se Jesus reina no teu negócio, é o reino de Deus. Se Jesus é o Senhor na tua escola, ali está o reino de Deus. Se Jesus é o Senhor na tua família, ali está o reino de Deus. Então, por que estamos falando e trazendo isso, né, à tona e gastando
nessa live, investindo tempo nessa live, que é fundamental. Então, você tem que entender que aonde você está, querido, o reino de Deus precisa estar lá. Então, busque intercessores, busque pessoas que vão te gerar intercessão junto contigo, pessoas que vão clamar, pessoas agora, nós estamos em ano de eleição, né, pastor Lucas? Nas nossas cidades temos candidatos, né? Temos muitos candidatos. Conselho, então, que nós damos. Sei que o pastor Lucas concorda comigo, por isso que eu já estou falando, nós damos. Busque intercessores, pessoas que vão discernir, que vão ouvir a Deus, quem sabe vão te ligar de madrugada e vão dizer, cuidado com isso, não faça tal aliança, não vai a tal lugar, né? Ou seja, intercessores que vão fazer isso. E eu creio em algo que o apóstolo Fernando nos ensinou lá atrás, sobre intercessores, inclusive, que vão ser pagos por essa intercessão. Até quero abrir um parênteses. Sabe que o apóstolo Maldonado, Guilherme Maldonado, o primeiro ministério da igreja que ele bancou foi o ministério da intercessão. E ele fala que ele começou um movimento profético muito forte, um movimento de glória, que ele chama, né? Aonde hoje ele é um dos homens mais usados por milagres no mundo, pastor Lucas. Mas ele diz que começou pela intercessão. Ele diz que todo mover mundial, ele tem escolas de sobrenatural no mundo todo. Participei de uma delas na Argentina. Eu vi tanto milagre, pastor Lucas, naquele lugar. Eu fui ativado, a gente foi liberado. Eu fui ativado em palavra de conhecimento nesse congresso que eu participei com ele. E ele diz, tudo começou pela intercessão. Então, irmãos que vão para a política esse ano, escutem o conselho que nós estamos dando. Busquem homens e mulheres de Deus que têm o dom da intercessão para gerar vocês. Porque todo mundo tem que orar, mas alguns têm o dom da intercessão, que nós não tivemos tempo de tocar nessa live hoje, quem sabe fica para outro dia, né? Então, procurar essas pessoas, e muitas vezes, que olha, não tenha medo de, inclusive, ofertar nessas pessoas, de alguma forma, dizer para elas, olha, eu quero te pedir, se você tem condições, você é um empresário, diz, olha, eu quero de alguma forma financiar o teu ministério para que você gaste mais horas intercedendo por mim, faça isso, querido, você vai ver que as coisas vão acontecer. E eu tenho no meu coração, pastor, que o primeiro ministério que nós vamos ter integralmente na igreja local vai ser intercessão. Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos existem empresas de intercessão. Ou seja, empresas que têm o CNPJ registradas e a função delas é interceder. Então, essas empresas recebem contato de empresários, de artistas, para pagamento, para que elas possam, então, interceder por essas pessoas, por essas empresas, por esses empresários, ou seja, de empresas com CNPJs, e elas têm a função de interceder, para te ver a grandeza desse ministério, né, e o poder e a influência que esse ministério tem. Então, estamos dando muitas dicas aí, né? Estamos dando dicas muito preciosas. Querido, né, que live tremenda, que tempo precioso demais, que tremendo tudo isso. Então, eu queria, né, te dar a oportunidade, pastor Lucas, de fazer suas considerações finais, né, já dizendo que foi um tempo tão bom, tão gostoso, tão tremendo, e se deixar por nós, a gente vai ficar a noite toda aqui falando, mas sei que a turma também tem os seus compromissos, todo mundo tem seus compromissos, então eu queria te dar a oportunidade aí, querido, se quiseres fazer suas considerações finais. Bom, eu queria encerrar, então, uma última consideração. Eu queria honrar os intercessores, e eu tenho uma grande admiração por eles, porque são pessoas que se abnegam de qualquer tipo como é que eu posso dizer, de receber honrarias, no sentido de estar lá na frente, de estar aparecendo, mas são pessoas que muitas vezes estão lá nos bastidores, quietinhas, pagando um preço para que todo mundo possa crescer e avançar. As pessoas perguntam, mas por que a intercessão não faz parte dos 5 ministérios? Por que não são 6? Eu gosto de responder que a intercessão é a base, é o que sustenta todos os 5 ministérios. Ou seja, esses 5 ministérios estão por uma base, estão assegurados pela intercessão. Então, a intercessão são nossos guerreiros mais poderosos, né? Aqueles guerreiros que dão um sustento para que toda a igreja possa crescer. Então, honrar isso, né? Abrir mão de, muitas vezes, do seu eu, da sua família, de tempo, para estar lutando silenciosamente, aprendendo, guerreando pelos outros. E, cara, isso é maravilhoso, né, cara? Quando eu entendo o evangelho, quando eu entendo a grandeza desse evangelho, que é eu abrir mão de mim, de aparecer, de algum status, de alguma recompensa, para estar lutando por outros, para estar sustentando outros, para mim, isso é de uma grandeza
realmente a gente precisa honrar esses guerreiros, honrar esse ministério, e sempre que eu converso com o pastor, eu digo, olha, invista no ministério de intercessão, valoriza o ministério de intercessão, não faz apenas momentos de oração na igreja, mas realmente faça com que o ministério de intercessão aconteça, invista nesses caras, invista tempo, invista treinamento, invista recurso neles. Quem mais vai ser recompensado é a igreja, sem sombra de dúvida nenhuma. Então, que todo mundo possa valorizar os nossos intercessores, né? E que a gente possa meio que devolver esse sustento para eles. No sentido, puxa, eu sei, talvez não seja intercessor, mas eu quero orar por ti, para que Deus te sustente, Deus te guarde, com a nossa oração, com a nossa honra, com o nosso abraço, com a nossa oferta, enfim. Mas também mostrar para eles que eles são parte da equipe, que eles são imprescindíveis da nossa equipe, e para que a gente possa, como igreja, avançar e estabelecer o reino de Deus. Então, que Deus abençoe muito os nossos intercessores, que eles sejam muito usados por Deus nos 7 montes, para que a gente possa romper, destronar as trevas e avançar, ser rompedores em todas as áreas de influência, aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Que tremendo, que bênção. Muito bom, pastor Lucas, né? Honrar, precisam realmente ser honrados. Eu também falo a mesma coisa. Tudo que eu tenho vivido, grande responsabilidade, os grandes protagonistas são os intercessores. Eu tenho intercessores pessoais. Eu tenho, inclusive, pastor Lucas, né? Vou abrir aqui um segredo. Eu tenho um grupo chamado Arão e Ur, que são os meus intercessores pessoais. Então, eu digo para eles, quando você sabe que eu venho aqui é porque a coisa está preta, né? Eles são pessoas que geram a minha vida e eu sempre coloco para eles, eu tenho um grupo de intercessores da igreja local, grupo de intercessores da família apostólica, nós temos na rede um grupo de intercessores, né? Muitos que estão aqui conosco fazem parte desse grupo, né? E eu tenho, então, os intercessores nível 1, que eu chamo Arão e Ur, e são pessoas que realmente, né, qualquer hora do dia, qualquer momento, vou viajar, qualquer coisa que eu vou fazer, eu coloco ali, e eles realmente têm coberto a minha vida em oração. E eu não tenho como pagar, é impagável o que eu devo a eles por serem os meus escudos, aqueles que intercedem por mim, aqueles que estão sempre orando, e realmente não há palavras. Que Deus os honre, que Deus os abençoe, né? Que Deus os capacite, que Deus os respalde, porque é um ministério imprescindível, né? É fundamental. Então, já dei um spoiler aqui, pode saber que no próximo livro vem assunto de intercessão também, não tem como fugir, né? Sobre esse assunto, não tem como fugir sobre dessa questão que é tão fundamental para essa construção apostólica que nós estamos gerando, né, para a manifestação do reino em todos os lugares. Pastor Lucas, eu queria que tu orasse por nós, né, orasse por todo mundo aqui que está acompanhando, que a gente vai acompanhar. Queria te pedir para te orar por nós, encerrando esse tempo aqui, e depois eu só vou dar alguns avisos aqui para a gente encerrar a live. Amém. Senhor, nesse tempo, o meu pedido é pela conectividade da tua igreja. Pai, eu oro para que tu esteja, Deus, nos treinando e nos fortalecendo como uma equipe, nos fortalecendo, Deus, como uma igreja, como um corpo de Cristo, que não haja, Deus, brigas individualistas, brigas egoístas, que não haja disputa por poder, mas que haja entendimento que a glória e a honra é somente de Jesus Cristo, e nós somos uma equipe lutando pelo nosso cabeça, lutando para trazer o reino de Deus para essa terra, para instituir os valores do reino de Deus. Pai, eu declaro, Deus, que esse será um tempo, será um momento onde a igreja avançará como nunca antes, nos 7 montes da sociedade, nas 7 áreas de influência. Nós avançaremos, Deus, com autoridade, com a cultura do reino estabelecida dentro de nós. Nós, Senhor, vamos entender o nosso papel e não fugir das nossas responsabilidades, mas compreender como igreja, Deus, que nós precisamos discipular povos e nações. É verdade. Discipular, Deus, como aqueles embaixadores do reino de Deus, trazer, Deus, a verdade, a cultura, os valores do reino de Deus para essa terra. Nós oramos pelos nossos intercessores, guarda, cuida, aproxima eles, Senhor, dos empresários, da igreja, aproxima eles como corpo, para que nós possamos lutar, Deus, de maneira, Deus, sinérgica, de maneira que nós juntos possamos avançar, Deus,
junto nós possamos conversar, Deus, junto nós possamos nos entender melhor e que o reino possa sair ganhando por todo esse entendimento, por toda essa estratégia que tu vais preparar nesse tempo. Muito obrigado pelo que tu tens feito e nós te agradecemos, Deus. E nós estamos à tua disposição como igreja pelo que tu vais fazer, pelos próximos capítulos dessa história que nós estamos escrevendo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Que bênção. Bênção sobre todos aí. Bênção. Amém, bênção. Pastor Lucas, foi bom aí participar da live? Gostou dessa experiência? Como é que foi? Foi maravilhoso. É incrível. Amém. Foi muito bom estar com vocês aí, com todos dessa live. Contigo, apóstolo. Os momentos que a gente passa juntos são edificantes demais. Eu sou muito grato a Deus por isso. Também sou, muito obrigado. Então, eu te perguntei isso porque eu queria fazer outra pergunta. Tu acha que eu devo seguir a semana que vem a live aqui ou não? Paro por aqui, eu acho que... Olha, eu estou super disponível. Como diz o pessoal aqui, eu estou para o BRIC. Então, queridos, eu quero já avisar, semana que vem, então, dia 27, segunda-feira, o apóstolo Ricardo vai falar conosco sobre família. Dentro da perspectiva dos 7 montes, nós vamos falar do Monte da Família, segundo às 18 horas. Na terça, estará conosco o pastor e mestre Luiz Henrique, falando sobre escatologia apostólica. Escreveu um livro sobre isso. Até vou pedir o pessoal, se o pessoal quer que siga a live aí, vai colocando aí, em nome de Jesus, vai colocando aí, que nós vamos seguir a live, né? Ou se é para parar, né? Se não é para fazer mais, daí nós paramos. Eu estou esperando a resposta da turma aí. Então, na terça, já falei, né? Nós vamos falar de escatologia apostólica, algumas perguntas, sabe, né? Eu já te chamei de mestre, viu, pastor Lucas? O Luiz Henrique, ele está escrevendo um segundo livro sobre as questões de escatologia. E ele está respondendo perguntas muito feitas, né, de uma forma bem fácil e aplicada no nosso dia a dia. Então, ele já tem um outro livro aí pela Academia Apostólica sobre escatologia. Na quarta-feira, o mestre Diego vai estar conosco falando do ministério do mestre, né? Por que muitos são chamados de mestre? E a Bíblia diz que nem todos devem ser chamados de mestre e tal. Então, ele vai responder essa pergunta aí. E na quinta, a profeta Liana vai estar aqui conosco na live falando de coaching ministerial, né? Como coaching pode nos ajudar a viver o ministério, né? Então, como a gente pode viver o ministério. Vai dar pesado essa semana, hein? Puxada essa semana, né, pastor? Puxadinha essa semana. Então, eu queria que todos ficassem ligados, compartilhassem, e eu vou deixar de surpresa o dia aí da nós fazer a segunda parte, o PIS, né? Dessa questão dessa live aqui. E depois posso fazer um convite? Pode. Queria convidar, então, a galera aí, sexta-feira, a galera da tribo aqui, o Louvor da Tribo vai também fazendo uma live, Louvor na Sua Casa, bem bacana aí, às 9 horas da noite, sexta-feira, no feriadinho, dia 1º de maio. Então, convido todo mundo aí para estar junto com a gente, 9 horas da noite, Louvor em casa. Bênção, que bênção. Com certeza vamos estar ligados aí. Ligados. Eu acredito, inclusive, que nesse final de semana, viu, pastor Lucas, não vai ter o retiro de pastores da rede, mas vai estar acontecendo online algumas coisas, viu? Tem que ficar ligadinho. Então, vai ter a oportunidade de todo mundo acompanhar. Tem alguns convidados muito especiais. Vai ser uma programação especial do dia 1º e dia 2, né? Acho que é quinta, sexta e sábado, né? Então, a gente fique ligado aí que já vai ter notícias sobre isso. Então, na próxima semana vai ser uma semana de arromba. Vai ser uma semana fera demais. Então, obrigado pela companhia de todos. Quero pedir mais uma vez, dá um like aí, dá um like gostoso aí para nós, enche de coraçãozinho. Clica no joinha. Isso, clica no joinha. E compartilha, queridos, em nome de Jesus, compartilha para que essa palavra tão tremenda hoje, tão esclarecedora, conceitos tão fortes, profundos, possa chegar a muitas pessoas. Tá bem? Pastor Lucas, brigadão, querido, demais mesmo. Foi um prazer, sempre é maravilhoso estar contigo. Um abraço para todos aí, todo mundo de Venâncio Aires, todo o pessoal da Tribo do Rei. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando, várias cidades aqui ligadinhos conosco. Abraço a todos, queridos. Obrigado por todos que estavam com a gente. E segunda-feira, às 18 horas, temos mais live aqui, e assim a gente vai
falando e compartilhando a palavra de Deus. Abração, Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém. Tchau.